16º volume da obra A Vida dos Inconscientes. Agora está aí a fase consciente, a fase racional, do seu verdadeiro mundo de origem. Então, a sua preocupação deve ser somente uma, o mundo racional, que é o seu mundo verdadeiro. Então, o que deve fazer? Ler e reler, para nascer em si mesmo a vidência racional e viver racionalmente. Viver bem, feliz e contente para sempre, e não viver como animal, cheio de preocupações, noite e dia e noite, com o nada, com o mal. O mal é o nada é o mal. Quem se preocupa com o mal, vai mal e acaba mal. Então, chega de se preocupar com o nada. Só mesmo loucos inconscientes é que podem se preocupar com o nada. Perder tempo com o nada, como coisa que o nada tudo fosse, sabendo e vendo que tudo termina em nada. Então, o que adianta a preocupação do nada? Nada. Então, quem se preocupa com nada, regula? Não, não regula. É um louco com aparência de bom. Então, tratem de se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se preocupar somente com o mundo racional, para que recebam todas as orientações precisas para viver bem e não mal. Viverem felizes e contentes para o resto da vida. A fase de animal racional já se acabou há muito, e já sabem muito bem que os seus feitos estão em liquidação. Por isso, triplicou-se o sofrimento e a liquidação de tudo de um modo geral. Então, está aí a fase mais brilhante do mundo, a fase racional, para que seja respeitada, por ser da própria natureza da origem de todos, e não dessa maneira que está sendo interpretada. Sim, porque a sua preocupação deve ser uma só, se preocupar com o mundo racional, o seu mundo verdadeiro, e não com o mundo que não lhe pertence. E por não lhe pertencer, é que o sofrimento de todos, ou o sofrimento da vida da matéria, sempre foi o maior brilhante do dia e da noite. Então, sua preocupação deve ser somente com o seu mundo de origem, sobre todos os pontos de vista. Se preocupar somente com o mundo racional, para que nasça em si mesmo e em todos a vidência racional. Então, o que devem fazer? Ler e reler, ler e reler, ler e reler. Não perder mais tempo com a vida do nada, com a vida de loucos, com a vida de inconscientes, que não sabiam o porquê viviam horrivelmente dessa maneira. Cegos penitentes, enxergando por meio de uma luz que não é a luz verdadeira. A sua luz verdadeira é a luz racional. A luz do fogo, do sol, não é a sua luz verdadeira. E por não ser verdadeira, é que tudo se acaba. E por não ser verdadeira, é que todos sofrem. Por não ser a verdadeira, é que todos morrem. A verdadeira luz do aparelho racional é a luz racional. A luz do sol é a luz do animal irracional. E a luz do aparelho racional é a luz racional. Então, tem que se preocupar somente com a sua luz, com o seu verdadeiro mundo, e não com o mundo que não é o seu mundo verdadeiro.
E por não ser o seu mundo verdadeiro, é que viviam aí penando a vida inteira. Todos penando, todos agonizando noite e dia, todos sofrendo, todos se queixando, tudo de ruim em cima de todos, vivendo de ilusões, por não estarem no seu mundo verdadeiro, vivendo de fantasias, por não estarem no seu mundo verdadeiro, vivendo de aparências, por não estarem no seu mundo verdadeiro. Vivem sofrendo e penando, por não estarem no seu mundo verdadeiro. Vivem expostos a todo sofrimento, por não estarem no seu mundo verdadeiro. Vivendo nessa vida tormentosa, sem sossego, por não estarem no seu mundo verdadeiro. Vivendo doentes, por não estarem no seu mundo verdadeiro. Então, tinham que sofrer monstruosamente, tenebrosamente, por não estarem no seu mundo verdadeiro. Chega de se preocupar com uma coisa que não é sua, com um mundo que não é seu, com um mundo que é do animal irracional. Na fase de animal racional, tinham razão de assim serem, mas agora não. Não tem mais razão de assim serem e de assim procederem, porque conhecem a fase racional. Então, a preocupação tem que ser com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que na fase de animal racional não conheciam. Agora, tem conhecimento da verdadeira justa causa, da verdadeira justiça racional. Então, não são mais para viver como animal racional, porque já saíram dessa fase inconsciente. Agora estão na fase consciente, na fase racional. Então, tem que primar pela fase racional em primeiro lugar. Para se desenvolverem racionalmente, é preciso ler e reler, para nascer em si mesmos a vidência racional, e todos verem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e poderem me ver, eu, o racional superior, e todos os seus irmãos do mundo racional. Então, ler e reler sempre. Chega de se preocupar com a vida do nada. Quando estavam na categoria de loucos, de animal racional, na categoria inconsciente, está bem, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem. Agora, conhecem o mundo racional, conhecem o seu verdadeiro mundo. Então, tem que se preocupar com o seu verdadeiro mundo, e não com o mundo que não é seu. Vão se preocupar com o mundo que não é o seu, e não tem tempo de se preocupar com o seu mundo verdadeiro. Lendo poucas vezes, superficialmente, não pode nascer a vidência racional em si mesmo, dessa maneira. O tempo que vão perder tempo com futilidades, com ilusões, com passeios que não adiantam coisa alguma, com coisas levianas, com coisas sem importância da vida do nada, peguem o livro. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. O tempo que vão perder tempo com o nada, com o que não adianta nada, segurem o tudo que está aí, que é o conhecimento do seu verdadeiro mundo. Chega de serem idiotas, chega de serem loucos, chega de serem inconscientes, que a fase já se acabou. Agora é cuidarem somente do mundo racional, porque é o seu mundo verdadeiro, para receberem todas as orientações precisas, para viverem racionalmente, alegres, felizes e contentes. Chega de se preocupar com futilidades, que é a vida do nada, que a correspondência é nada, é ilusão, aparência e nada mais. A vida do nada
é a vida de frustrações, de frustrados, e por isso é a vida dos cansados, a vida de lutas sem recompensa, a luta de sacrifícios sem recompensa, em que a recompensa é nada, a recompensa é a morte e tudo acaba em nada. Chega de pensar como um louco. O louco é que não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É um insaciável, nunca está satisfeito com o que tem. Por ser louco, vive variando sempre, sofrendo sempre, penando sempre, se maldizendo sempre, sem sossego sempre. Vida de louco, vida de inconsciente, vida de animal irracional, de livre pensador. Na fase que já se acabou, a fase de animal racional. Agora está aí a fase racional, que vem substituir a fase que se acabou, a fase de animal racional. Chega de sonhar com nada, com ilusões de quem vaga, cheio de esperanças ilusórias, cheio de esperanças de coisas aparentes, que não adiantam nada, por tudo acabar em nada. Ilusão de quem vive sonhando, mas isto na categoria de animal racional. Agora, não estão mais nessa categoria. Não são mais para viver assim. Estão na categoria consciente, por estar aí a fase consciente, a fase racional. Quando estavam na fase inconsciente, sim, viviam assim, desorientados, desregulados, desentendidos, descompreendidos, geniosos, ferozes, maldosos, na fase inconsciente, na fase de loucos, na fase de animal. E por ser animal, vivendo mal, sofrendo sempre. Hoje, conhecem a fase inconsciente e conhecem a fase consciente. Conhecem o mundo que não é seu e conhecem o seu verdadeiro mundo. Então, devem se preocupar somente com o seu verdadeiro mundo, o mundo para o qual todos estão de volta. Todos estão de mudança. Na fase racional, todos de mudança para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas para isso, tem que ler e reler, para nascer em si a vidência racional. Não é ler páginas e ler superficialmente. Não é deixar de se preocupar com seu verdadeiro mundo para se preocupar com um mundo que não é o seu. Agora, não estão mais na fase das ilusões, não estão mais na fase dos sonhos, não estão mais na fase negativa, não estão mais na fase inconsciente. Estão na fase consciente, na fase racional. Então, toda a atenção é pouca para a fase consciente, para a fase racional, para o mundo racional. Toda atenção é pouca, toda preocupação é pouca, por ser o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro lugar. O que adianta estar com os livros nas mãos e não fazer uso deles, do conhecimento como deva ser feito? Precisam ver o seu verdadeiro mundo. Precisam ser orientados pelo seu verdadeiro mundo. Precisam viver felizes, contentes, satisfeitos. Precisam viver em paz. O que devem fazer? Ler e reler para adquirir a vidência racional e ficarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Ver o seu verdadeiro mundo de origem e ver tudo quanto é de racional. Então, quanto mais ler, melhor para se desenvolver racionalmente. Precisam é do seu verdadeiro mundo, e não de um mundo que não é seu. Do que não é seu, não precisam. Precisam sim do que é seu,
o mundo racional. Então, chega de tanta burrice, de tanta caduquice. E assim, cientes do mundo racional, do mundo verdadeiro da sua origem de racional, de lá saíram, e agora todos de volta. Então, devem permanecer atentos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Essas recomendações não são para todos. São para os que precisam dessas chamadas de atenção. Porque uns tantos entendem e compreendem e fazem por onde, para que nasça em si mesmos a vidência racional. Então, essas chamadas de atenção não são para todos. São para os que precisam delas. Uns tantos precisam, outros tantos não. Uns tantos estão racionalmente cumprindo com as determinações do mundo racional, com o seu verdadeiro mundo de origem, e outros tantos não. Estão irregulares ainda. Ainda estão pendendo com a atenção ao mundo que não é seu, perdendo tempo com o mundo que não é o seu. São para esses essas chamadinhas de atenção, que querem possuir a vidência racional e não estão fazendo por onde. Uns estão corretamente, racionalmente, já prestes a obter a vidência racional, e outros não, por falta de atenção e respeito ao mundo racional. Ainda estão com grande preocupação com o mundo que não é seu. Uns já adquiriram a vidência racional, outros prestes a adquirir, e outros muito longe ainda de adquirirem, por falta de persistência na leitura. A melhor distração e o melhor passeio é o livro nas mãos. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Agora, o mundo racional à espera de todos no seu verdadeiro lugar, à espera daqueles que aí foram dar um passeio. Passeio este muito confuso, e por isso aí viviam confusos consigo mesmos. Confusos com tudo, confusos com o porquê de sua existência, confusos com o porquê da existência desse mundo. Viviam sempre confusos por não saberem o porquê do mundo, por não saberem o porquê de sua existência nesse mundo, por não saberem coisa alguma de certo. Vivendo aí sem saber por quê nem para quê, sem saberem de onde vieram nem para onde vão. E assim, tinham que viver tontos, como todos viviam tontos a vida inteira, por de certo coisa alguma saberem. O certo, aparente, é que existia e ainda existe, mas o certo verdadeiro não conheciam. Viviam agonizando, agoniados. Ninguém tinha sossego como não tem até hoje. Ninguém tinha garantia, como não tem até hoje. Viviam todos na dúvida de tudo, duvidando de tudo, duvidando do porquê de tudo, por não saberem o porquê de tudo. Vivendo a vida sem uma motivação de ser, porque desconheciam o porquê do seu ser. Agora, todos dentro do mundo racional, tão naturalmente. Naturalmente por terem o conhecimento racional, e por meio do conhecimento racional, todos tão naturalmente dentro do mundo racional. Na fase que estão, na fase racional, todos ligados ao mundo racional. Esta ligação é feita pela luz racional, pela vidência racional. E assim sendo, todos vivendo racionalmente, vivendo como nunca viveram, porque viviam na fase inconsciente, na fase de animal racional. Então, viviam na fase das aventuras, por viverem variando sempre, por serem inconscientes.
O inconsciente vive variando, pensando uma infinidade de coisas, bolando uma infinidade de coisas, articulando uma infinidade de coisas, idealizando uma infinidade de coisas e assim sucessivamente. Por serem inconscientes, por serem verdadeiros doentes. O doente é que vive assim, variando sempre, e quem varia não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe o que faz, variando sempre. Quem varia nunca está certo, e por viver variando sempre, é que sempre viveu à procura do certo e nunca o encontrando. Quem varia vive sempre experimentando, vive sempre de experiências. Nunca está certo, sempre procurando acertar e sempre por acertar, sempre procurando o certo e sempre por encontrar o certo, por viverem variando, por serem seres variantes, seres doentes, por serem inconscientes. Então, quem varia, o que é? É um louco. Eis a razão das infinidades de loucuras, de todos os tamanhos, de todas as formas, de todos os jeitos, monstruosamente, tenebrosamente, selvagemente. São loucos. Quem varia é louco. O inconsciente é um louco. A fase de animal era uma fase turbulenta, dos augúrios da vida do animal, que por ser animal sempre viveu mal. Por ser animal, sempre multiplicou as ruínas de si mesmo e a destruição dos seres, principiando pela poluição e acabando nas artes destruidoras. O animal nunca soube por que vivia assim ou por que era assim. Vejam quanto penaram e quanto sofreram por viverem horrivelmente dessa maneira. Hoje, acabando há muito a fase inconsciente e ficando aí os seus feitos, que são todos os seres, ou seja, o ser humano. Todos estão em liquidação, por a fase de animal racional já ter se liquidado há muito. Então, ficaram os seus feitos em liquidação também. Eis aí a causa das ruínas multiplicarem-se e triplicarem-se. As ruínas físicas, morais e financeiras, de um modo geral, aumentaram os tormentos, o sofrimento, os estrangulamentos. Multiplicaram-se as ruínas de todos, e por isso o sofrimento é muito grande universalmente. Vejam que calamidade é a vida do animal racional, que nunca soube o porquê sofria tanto, nunca soube a causa, a origem de todos esses males tempestuosos, doenças horrorosas, tenebrosas, enfim, as multiplicações das ruínas de um modo geral, universalmente. O barbarismo, o atrofiamento, enfim, as misérias das misérias. Vivendo assim, aparentando o que não são, aparentando o que nunca foram. Vivendo fantasiados, cheios de sonhos, cheios de ilusões, cheios de esperanças ilusionistas da vida de aparências. Todos sofrendo as consequências da turbulenta vida inconsciente do animal racional, a ponto de ser irresistível viver assim, e muitos dizendo: não há quem aguente viver num mundo destes, cheio de surpresas desagradáveis. E assim, nessa fase de animal, por serem animais, tinham que viver sempre mal, e multiplicando o mal de si mesmo, porque julgavam ser aquilo que nunca foram. Julgavam ser aquilo que não são.
Julgavam ser conscientes sem ter consciência. A consciência aparente não é a consciência verdadeira. Então, vivendo nesse desequilíbrio infernal, multiplicando o desequilíbrio e todos mal, por verem a negação de tudo, tudo falhando e dizendo muitas vezes: que mundo é este que ninguém compreende? Que vida é esta que ninguém entende? E assim, hoje, surpreendidos com a fase racional, com a fase consciente, a fase positiva que liga todos ao mundo racional, que liga todos à eternidade, aos eternos, seus irmãos do mundo racional. Hoje, sabendo o porquê de todos e vendo o porquê de tudo, a causa de tudo, a origem de tudo chegar ao ponto que chegou, de desentendidos, e sabendo que tudo isso tinha que se dar para a lapidação do animal racional, para depois de bem lapidados, entenderem e compreenderem a fase que aí está, a fase racional, a fase da mudança do aparelho racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos entendendo, todos compreendendo e dizendo: é verdade, não há sofrimento sem causa. Tudo isso foi necessário para a lapidação do animal, para que o animal amadurecesse e ficasse completamente desiludido da vida e desiludido de tudo, e dizendo: a vida é uma ilusão, todos nós vivemos iludidos. Então, depois de desiludidos, encontraram a estrada certa, a fase racional. Assim, dentro da fase racional, todos ligados ao mundo racional e recebendo todas as orientações precisas do mundo racional. Vivendo racionalmente, felizes e contentes, por serem conscientes. E por serem conscientes, tudo dando certo na vida de todos racionalmente. Então, aí sim, encontraram o certo dos certos, o certo verdadeiro, e não o certo aparente da fase de animal racional, a consciência aparente da fase de animal racional, a consciência variante. E assim, vejam hoje a satisfação de todos, ligados à eternidade, aos eternos do mundo racional. A satisfação de todos é uma satisfação inexplicável. É uma satisfação inexplicável porque o animal, de tanta alegria, não sabe explicar. Dentro da fase racional, ele sabe explicar, mas aí ele não é mais um animal, ele é um aparelho racional. Então, aí a alegria é racional. E então, festas e mais festas, por saberem que estão livres eternamente do mal. Estão desligados da fase de animal e ligados à fase racional. Então, todos alegres, felizes e contentes, por serem, hoje, verdadeiros conscientes, racionalmente, dentro da fase racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E assim está aí a mudança da fase infeliz, que é a fase de animal racional, para a fase feliz, a fase de aparelho racional, da fase incerta, das incertezas, para a fase certa, a fase racional, a mudança da fase inconsciente para a fase consciente, a fase racional. E assim, vejam que é grande a felicidade de todos, a felicidade verdadeira, a felicidade racional.
Há a felicidade consciente na fase racional e há a felicidade inconsciente na fase de animal racional. E assim vejam que hoje estão e são felicíssimos racionalmente para o resto da vida, por estarem ligados ao mundo da sua verdadeira origem de racionais, o mundo racional, sendo orientados por seus irmãos do mundo racional. Os que já adquiriram a vidência racional já estão vendo os seus irmãos do mundo racional e em contato com eles, noite e dia, racionalmente. Então, aí a felicidade eterna, a felicidade que se multiplica sempre por ser racional. Então, se justifica de onde veio e para onde vai. Se justifica a volta, a mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estarem dentro da fase racional. Então, a fase de animal racional, com o tempo, será esquecida, como as fases que já se passaram, como as outras fases que ninguém se lembra mais. E assim, para tudo é preciso tempo. Então, agora, todos vivendo racionalmente, por estarem dentro da fase consciente, a fase racional, a fase de ligação do aparelho racional ao mundo racional. Agora, todos em festas, alegres, felizes e contentes, por saberem que não vão mais nascer nesse paraíso de lama e sofrimento. Todos alegres e contentes, por saberem que estão de volta, estão de mudança para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Conhecedores de toda a trajetória da formação desse mundo de matéria e o porquê da causa e da origem de tudo assim ser. Vendo que chegaram ao fim da morada dentro do mundo de matéria, que não era o seu verdadeiro mundo. Por isso sofriam horrorosamente, padeciam horrorosamente, fases aparentemente boas e verdadeiramente más, fases ruins. E assim, hoje, todos cientes do porquê desse conteúdo que surgiu do nada, que se tornou em um tudo aparente e daí retornando ao nada, ao que era, sabendo a causa desse nada, a origem desse nada, do porquê que viviam iludidos por esse nada e dizendo: é verdade, hoje sabemos a causa e a origem deste nada, que nos formou assim, um tudo aparente, um tudo que começou do nada e que este tudo termina no que era, nada. Hoje sabemos o porquê desta vida, do nada, que não adianta nada, porque tudo é ilusão, tudo é passageiro. O que é ilusão, passa. O que é aparente, passa. O que é fantasia, passa. O que é sonho, passa. E por isso, tudo se acaba, por não ser esta lama o verdadeiro mundo nosso. Viemos parar nesta lama por abuso do livre-arbítrio, da livre e espontânea vontade. E aqui vivemos até hoje com o livre-arbítrio, da livre e espontânea vontade. Vivemos como começamos, e hoje sabemos a causa e a origem de assim estarmos, de assim sermos, de assim vivermos. Hoje estamos cientes da origem e da causa da origem. Hoje todos se consideram realizados por estarmos dentro da fase racional, a fase do mundo racional, e termos conhecimento do porquê assim somos, do que fomos, do que éramos e antes de sermos o que éramos. E assim, a justa causa do ser de todo esse conhecimento real do nosso ser chegou tão naturalmente
do mundo racional, para a mudança de todos para o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. Hoje, todos glorificados com o conhecimento racional, o conhecimento da fase que chegou ao nosso conhecimento, para nos libertar desta vida de sofredores. Não sabíamos o porquê éramos sofredores. Não sabíamos o porquê éramos mortais. E hoje sabemos a causa e a origem do porquê estávamos assim. Éramos assim. Ficamos assim e ninguém na fase de animal racional, na fase inconsciente, ninguém pôde dizer o porquê. Ninguém nunca soube por que éramos assim e, então, tudo se conservava assim como era, por ninguém saber o porquê assim era. Por ninguém saber o porquê todos assim ficaram, assim viviam. Enfim, hoje, tudo esclarecido pela fase racional. Hoje estamos cientes por estarmos dentro da fase racional tão naturalmente. Agora é todos lerem e relerem para se desenvolverem racionalmente e nascerem todos a vidência racional, a vidência natural da origem do animal racional, a vidência do verdadeiro natural do ser racional. Vejam que todos encontraram a felicidade eterna, a felicidade racional, tão naturalmente, tão simplesmente. Todos agora acomodados na fase racional. Não há mais aquela angústia, aquela indecisão de quando permaneciam na fase de animal racional. Hoje, todos cientes racionalmente, conscientes com a verdadeira convicção racional, por estarem vivendo racionalmente. E como todos estão mudados, por estarem dentro da fase racional. Quando estavam na fase de animal racional, eram uma coisa. Agora, depois de estarem dentro da fase racional, a modificação que todos já fizeram é muito grande. Já não são mais o que eram. Todos são diferentes e tão naturalmente. E daqui para frente, todos se modificarão ainda mais, por irem sendo lapidados racionalmente. Está aí a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso tem que ter essas repetiçõezinhas para melhor entenderem, compreenderem e terem em mente sempre o mundo racional. E assim, todos racionalmente vivendo, todos se entendendo, todos se compreendendo pela junção fraternal e racional de todos, por serem orientados pelo mundo racional, o verdadeiro mundo do aparelho racional. Mas o que passou na fase de animal racional tinha mesmo que passar, por todos estarem na categoria de animal. O que é que um animal sabe? Coisa alguma do porquê que é um animal. O animal não sabe ou não sabia o porquê era um animal. E então, por não saber o porquê era um animal, tinha que viver mal, tinha que ser assim mesmo. Não podia deixar de ser assim, inconsciente.